Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre problemas nos bancos de capacitores. Tensão alta, tensão baixa, corrente alta, corrente baixa, disjuntor desarmando, contator queimado, calor no capacitor, capacitor estufado. Enfim, tem uma série de problemas aí relacionados aos bancos de capacitores e alguns deles relacionados ao controlador de fator de potência, mas esses eu não vou abordar porque tem uma série de vídeos já. Nessa mesma playlist aqui, tem uma série de vídeos onde eu falo sobre sintomas e possíveis causas aí, possíveis soluções também de problemas relacionados ao controlador de fator de potência. Então, nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a parte do banco em si, excluindo o controlador dessa vez. Você sabia que, por exemplo, um problema de tensão alta pode estar relacionado ao banco de capacitores e não ao restante da instalação? Pois é, nesse vídeo eu vou falar sobre isso também, problemas até mesmo com sobretensão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Acessa a playlist também, onde tem vários vídeos aqui relacionados à correção de fator de potência, desde a introdução mesmo até assuntos mais avançados. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like também, porque é isso que me permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Pessoal, então antes de falar sobre os problemas especificamente, eu quero falar sobre alguns fatores aqui que podem fazer a corrente ou a tensão variar, seja para mais ou para menos. Quero falar sobre alguns fatores que podem contribuir para esse efeito, porque isso vai ser chave aqui para a resolução de vários outros problemas relacionados ao banco de capacitor. Então precisa entender isso para que o restante possa ser explicado de maneira mais simples. Bom, tanto a corrente quanto a tensão, elas podem variar por um problema chamado ressonância. Eu já falei aqui no canal sobre ressonância, ela pode acontecer entre capacitor e transformador, ela pode acontecer também entre capacitor e carga. Quando eu falo capacitor, estou falando do banco de capacitores, né? Porque vários capacitores juntos, o resultado é como se fosse um capacitor único, né? Então por isso que eu estou falando dessa forma. Mas você pode ter problemas de ressonância capacitor transformador, pode ter problemas de ressonância capacitor carga. Eu já expliquei aqui no canal o que é ressonância, vou deixar esse vídeo aqui para quem quiser, vou deixar um card dele para quem quiser acessar. Então já falei sobre o que é a ressonância. Ela pode acontecer com a carga ou ela pode acontecer com o transformador. E até pelo fato de acontecer com o transformador, eu fiz um vídeo também explicando como calcular a possibilidade de ressonância do capacitor com o transformador. Também vou deixar esse vídeo aqui. E tem ainda um outro vídeo que é relacionado a um outro efeito, que é o fato de que uma geração de energia solar, um sistema de geração de energia solar, pode contribuir, pode interagir de forma negativa com o seu banco de capacitores e também provocar alguns efeitos adversos. Também já falei sobre isso, também vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir. Então é importante entender de ressonância porque ela pode fazer com que tensão e corrente variem e isso traz diversos problemas relacionados aí ao seu banco de capacitores. E do que eu vou falar em seguida aqui são possíveis sintomas do que está acontecendo lá com a tensão ou com a corrente também. Então, é importante, numa possível manutenção, monitorar tensão e corrente e verificar se a origem é o banco de capacitores. Você pode desligar o banco de capacitores e verificar alguma diferença muito significativa. É lógico que quando desligar o banco de capacitores, a tensão ela vai cair um pouco, porque a correção de fator de potência ela diminui toda a corrente do circuito e, consequentemente, diminui a queda de tensão. Então, é um ponto muito favorável, um ponto muito benéfico, né? Você ter um banco de capacitores e isso diminuir o problema de queda de tensão. E isso você vai verificar na hora que desligar o banco, mas outros problemas relacionados, eles não podem acontecer, que é esses problemas aí de ressonância. E eu listei aqui em forma de tópico os pontos que eu quero abordar e um deles é o que faz a corrente diminuir ou zerar. Bom, se você tem um banco de capacitores e você verificou que uma das anomalias é a corrente abaixo da nominal nos capacitores, existem alguns fatores que podem fazer com que isso aconteça. Primeiro é queda de tensão, né? Se você tem a tensão menor chegando no capacitor, ele logicamente vai ter uma corrente menor também. Isso eu estou considerando para quem não tem a oportunidade de medir capacitância, né? O ideal é ter um instrumento que meça capacitância, aí você desliga o disjuntor do circuito ou o contator e aí mede capacitância nesse capacitor. Se você não tem essa possibilidade, que é a realidade aí, talvez até da maioria, são poucos instrumentos que medem capacitância, né? Então você vai medir a corrente. A corrente é bastante eficaz também, não é 100%, mas ela é muito eficaz também para verificar o funcionamento do capacitor. Então, se você não tem problema de queda de tensão, se você tem tensão nominal chegando no capacitor, a corrente ela precisa estar próxima da corrente nominal. Se a corrente estiver um pouco abaixo, pode ser que o seu capacitor está muito velho, já está perdendo capacitância, já perdeu a capacitância dele, e aí se perde-se capacitância, a corrente também pode acabar diminuindo. Se a corrente zerou de vez, aí quer dizer que esse capacitor, provavelmente, o contato dele do sistema anti-explosão, ele abriu. Então, esse capacitor, para não explodir
em alguma eventualidade de uma expansão, ele expande de maneira programada. No projeto do capacitor, ele é projetado para expandir em um sentido em que existe a abertura, existe um contato interno, e no momento que esse capacitor expande no sentido em que ele é projetado para expandir, esse contato abre e interrompe a alimentação do capacitor para que ele não continue esquentando e não haja uma explosão de fato, né? Então, ao invés de explodir, ele se deforma, e nessa deformação abre um contato, e esse contato, então, impede que haja corrente nesse capacitor para proteger ele, mas é justamente o problema, então, quando não se tem corrente no capacitor. Mas para o caso anterior, quando tem corrente no capacitor, como que você vai fazer para saber se essa corrente é o que se espera no capacitor ou não? Você pode consultar a etiqueta do capacitor, geralmente na etiqueta tem a corrente dele, mas nem sempre, às vezes não tem. Então, quando não tem, você vai fazer o seguinte: acessa aqui o site da Brasiltec, tem a lista aqui dos capacitores, né? Mas em qualquer um deles você vai ter a oportunidade de baixar o manual, e no manual tem aqui a corrente desses capacitores. Deixa eu aproximar aqui. Ó, dimensão, peso e corrente. Um capacitor, por exemplo, 220 trifásico, né? Se for um de 7,5 kVR, você vai esperar uma corrente de aproximadamente 19,7 amperes aqui. E se tiver muito distante disso, quer dizer que você tem algum problema. Se a tensão que está chegando é 220 de fato, e o capacitor é de 7,5, ele precisa ter uma corrente próxima de 19,7 kVR. Não quer dizer que vai ser exatamente a corrente de 19,7, né? Mas ela tem que estar próxima disso aqui, para que você saiba que o capacitor está funcionando corretamente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a possibilidade de utilizar capacitores de 440 kVR em instalações de 380. Só que aí a capacitância ela varia, e por isso a corrente vai variar também. Se você tem um capacitor com uma tensão nominal diferente da tensão nominal, o capacitor tem uma tensão nominal diferente da tensão da rede, nesses casos a corrente vai variar também. Eu vou deixar esse vídeo aqui, o card desse vídeo aqui em cima para quem quiser acessar. Você tem como calcular a nova capacitância desse capacitor. E a partir da nova capacitância, você vai consultar aqui nesse manual também a nova corrente, né? A partir da nova capacitância, você consegue saber a nova corrente dele. E isso também está na etiqueta do capacitor, né? Normalmente, na etiqueta vai ter também a nova corrente e a nova capacitância a partir da nova tensão. Se você está utilizando a tensão mais baixa, então vai ter corrente e uma corrente mais baixa também. E o próximo item que eu selecionei aqui é quando não tem nem tensão na entrada do capacitor, porque do que eu falei antes é quando você tem tensão na alimentação do capacitor, então você vai medir tensão, tem tensão, mas não tem corrente. Agora eu vou falar quando não chega nem tensão na alimentação do controlador. Então, pode ser que o disjuntor ele desarmou. Se o disjuntor desarmou, existem motivos para isso acontecer. Pode ser que o seu capacitor ele entrou sem que ele fosse descarregado antes. No capacitor, geralmente tem o resistor de descarga para acelerar o processo de descarga desse capacitor, e no controlador de fator de potência você vai configurar um tempo de descarga, um tempo para acionar uma nova célula, e esse tempo tem que ser maior do que o tempo de descarga do capacitor. Então pode ser que esse capacitor tenha entrado carregado, e como o capacitor armazena a energia na última polaridade em que ele foi, na polaridade que estava no momento em que o contator abriu, né? Então talvez quando ele foi alimentado novamente e ainda carregado, pode ser que ele tenha, então, causado um curto-circuito. Basicamente, o que acontece é um curto-circuito, só que não é com energia ilimitada, né? Só com energia que estava armazenada no capacitor, mas você tem essa elevação da corrente, uma corrente muito alta, por um período breve, mas é uma corrente muito alta, e isso pode desarmar o disjuntor através do circuito magnético do disjuntor, que é a proteção contra curto-circuito, né? Então, pode haver o desarme. Vou deixar um vídeo relacionado a esse tema aqui também, que é sobre os resistores de pré-carga e descarga. O resistor de pré-carga eu vou abordar daqui a pouquinho também. Ele também é importante aqui. Bom, o disjuntor desarmou, isso pode ser também, não só por esse problema relacionado ao capacitor ter entrado carregado, mas pode ser também por conta de um curto-circuito no capacitor. O capacitor, ele, ao final da sua vida útil, pode fechar um curto dentro dele. Então, é até importante verificar isso antes de ligar o disjuntor, porque senão você vai ligar e vai causar mais um curto-circuito, né? Então, verifique antes de ligar o disjuntor, verifique se o capacitor não está em curto. Outra possibilidade também é a corrente alta por conta do fator que eu falei no começo do vídeo. A ressonância ela pode aumentar a corrente, e por conta disso, então, o disjuntor estar desarmando sem que haja algum problema no capacitor em si. Talvez o problema está na ressonância. Outro ponto aqui, a bobina do contator pode ter queimado. O contator, a bobina, ela que impossibilita o contator se movimentar e fechar o contato. Então, se a bobina queimou, e a queima da bobina pode estar relacionada a um problema de tensão também. Seja baixa tensão, seja alta tensão. Já expliquei aqui no YouTube também como que a bobina pode queimar por baixa ou por alta tensão. Dá até para descobrir o porquê. Geralmente,
abrindo o contador, verificando essa bobina, é possível saber como que aconteceu a queima. Vou deixar esse vídeo aqui em cima também. O contador pode estar com defeito também, talvez não é na bobina, talvez ele travou aberto e aí você não consegue acionar também. E aí, nesse caso, também não vai ter corrente no circuito, apesar de ter tensão, e não vai ter nem tensão, na verdade, no capacitor. Pode acontecer também, vamos lá, o contato do controlador que ativa o capacitor pode estar com problema também. Então, o controlador de fator de potência tem um contato que vai mandar ligar o contador, né? Esse contato pode estar com problema. Ou ainda, o comum que alimenta esse contato, ele está num circuito que às vezes o disjuntor pode ter desarmado. Então, somente o disjuntor do comando desse sinal que vai para os controladores, os contadores, na verdade, né? Então, o comum do circuito que alimenta os contatos do controlador, que por sua vez alimentam os contadores, esse disjuntor que protege esse circuito desse comum, ele pode ter desarmado também. Então você vai olhar os disjuntores de força, não vai ter nada desarmado, mas eventualmente vai ter esse disjuntorzinho aí, do comando, né? Bom, relacionado a esse tópico é isso aí. Agora, um assunto relacionado aqui, o que faz o capacitor estufar, né? Falei sobre o capacitor, ele ter essa deformação programada para que haja a abertura do contato para proteger contra uma possível explosão, né? Mas o que faz acontecer essa deformação é basicamente calor. Então você pode ter excesso de calor no painel, somado ao calor gerado pelo próprio capacitor, dentro dele passa uma corrente, então onde passa a corrente tem calor, e esse calor somado ao calor do banco de capacitores como um todo pode causar o estufamento desse capacitor. Outro fator, excesso de corrente. Esse excesso de corrente pode ter a ver com ressonância, por exemplo, que eu falei anteriormente. Pode ser relacionado à sobretensão. Se você tem uma tensão mais alta, pode fazer com que esse capacitor, tensão mais alta vai fazer a corrente aumentar e, consequentemente, o calor aumentar, e isso pode fazer estufar. E outro ponto também é o excesso de chaveamento desse capacitor. O capacitor ele tem a corrente de Inrush, né, que pode chegar a 100 vezes a corrente nominal dele. Então, se a corrente é 10 amperes, você vai ter 100 vezes essa corrente no momento, pode chegar até esse valor, no momento da energização desse capacitor. Então, se você tem energizações consecutivas, você vai ter a corrente mais alta, uma média de corrente mais alta nesse período, e por isso, então, pode fazer com que esse capacitor ele estufe. Esse problema pode fazer o disjuntor desarmar também, por exemplo. Acabei não citando anteriormente, né? Pode fazer um disjuntor desarmar por excesso de repetições aí nos acionamentos. E esse excesso de acionamentos ele pode acontecer por má configuração no controlador de fator de potência, mas pode acontecer por problemas no contador. O seu contador repicando, por exemplo, ele pode estar ligando e desligando quando não deveria. Isso vai trazer problemas aí para o capacitor. Talvez o desarme do disjuntor vai acontecer por isso também. E talvez o problema não esteja no contador em si, que vai ficar repicando, mas no contato do controlador. Talvez tenha algum problema no contato do controlador, vai ficar repicando. Isso pode acontecer por mau contato em algum ponto do circuito de comando também, pode acontecer. Então você vai ter que revisar o circuito de comando, revisar o contato do controlador, revisar o contador em si, porque se ficar repicando, isso pode acontecer. Outro ponto importante aqui, o bloco de pré-carga. Quando você tem aquele bloquinho que fica em cima do contador, aproveitando que a gente está falando do contador, né? Aquele bloquinho que fica em cima, ele ficando chamuscado, com uma característica de curto-circuito, né? Quando você olha para ele e vê, ó, fechou um curto aqui, o que pode estar acontecendo? Esse mesmo problema de ficar repicando, porque o bloco de contato, o bloco de pré-carga, já falei sobre isso também aqui no YouTube, o bloco de pré-carga ele fecha um pouquinho antes dos contatos de força do contador, e essa é a função dele, inclusive, fazer uma pré-carga no capacitor, e por isso ele precisa entrar antes. Mas como ele entra antes, ele vai acabar conduzindo essa corrente inicial, e aí se você tiver um problema do contador repicando, o bloco de pré-carga vai sofrer. Então, seja qual for o motivo desse contador repicando, o bloco de pré-carga vai sofrer. Outro problema no bloco de pré-carga, quando o contador entra carregado. Também já falei sobre isso, né? Se o capacitor não deu tempo dele se descarregar, seja por ausência do resistor de descarga, seja por má configuração no controlador de fator de potência, se ele entrar carregado, como esse bloco de pré-carga ele fecha antes, então é ele quem vai sofrer também. Normalmente é isso, tá? Normalmente é esse bloco de pré-carga, ele acaba sendo danificado ou por repetições aí nos acionamentos, contador repicando, ou pelo fato desse capacitor estar entrando carregado, e por isso a corrente ela é basicamente uma corrente de curto-circuito. Voltando aqui ao disjuntor, eu acabei esquecendo de falar um ponto importante. O dimensionamento do disjuntor pode estar equivocado também, porque como a corrente o disjuntor, se pegar um de curva C, por exemplo, que é o que se usa nos bancos de capacitores, o disjuntor de curva C está preparado para receber a corrente do motor, que é de até 8 vezes a corrente nominal. Então, um disjuntor de curva C, a curva dele vai fazer com que ele não desarme na partida de um motor.
e essa partida pode ser, a corrente do motor pode atingir 8 vezes a corrente nominal. E é lógico, é uma partida mais longa, então essa corrente dura por mais tempo, só que tem uma diferença fundamental no capacitor, que a corrente alta dele não dura tanto tempo assim, a carga é muito mais rápida, só que o pico de corrente é muito maior. Então, às vezes o desarme ele nem acontece por sobrecarga, pode acontecer também, mas às vezes até por curto-circuito. Então, o dimensionamento de um disjuntor ele é de 1,5 a 2 vezes a corrente nominal do capacitor. Sugiro que 2 vezes a corrente nominal do capacitor para evitar desarmes aí. 1,5 é pouco até. Geralmente se usa próximo de 2 vezes. Aí lógico, se você não consegue escolher especificamente a corrente do disjuntor, você vai ter que ver o modelo que está disponível, né? Então se ficar um pouquinho abaixo de 2 vezes, não tem problema. De 1,5 para cima já está bacana, apesar de que eu acho pouco 1,5, geralmente se usa 2 vezes nesse dimensionamento. Então, se a corrente nominal do capacitor é 10, você precisa utilizar um disjuntor de 20. Talvez o de 16 ainda fique pouco. Agora, se a corrente nominal do capacitor for 11, por exemplo, você não precisa necessariamente um disjuntor de 25. De 20 já vai te atender, porque é um pouquinho abaixo, então ainda tá bacana, tá legal. Se você utilizar fusíveis, tem que ser o fusível, chama-se comercialmente de retardado, né? Basicamente esse fusível que vai atender, então não utilize fusíveis ultra rápidos, porque eles sempre vão queimar, sempre que você for acionar, ou quase sempre pelo menos, eles vão queimar porque eles são projetados para isso, para que atuem rapidamente e nessa corrente mais alta aí da energização do capacitor vão fazer com que isso queime. Outro motivo do disjuntor desarmando que eu também não citei é a má conexão, né, no próprio disjuntor. Então, se tiver má conexão lá no capacitor, você não vai ter problema de disjuntor desarmando. Agora, o disjuntor não consegue monitorar a temperatura em outros pontos, né? Mas se for na conexão do disjuntor, pode ser que ele desarme. E eu digo pode ser porque o disjuntor ele desarma quando se tem uma temperatura elevada dentro do bimetálico do disjuntor, né? Então, pode acontecer dele desarmar com excesso de temperatura numa conexão? Pode, porque o disjuntor, as conexões são todas metálicas e esse calor ele é transferido para dentro do disjuntor. Só que se houver uma temperatura em que ela não seja tão alta e que esse disjuntor ele consiga dissipar ainda parte dessa temperatura e não atinja o bimetálico com a temperatura necessária para desarmar o bimetálico, talvez essa má conexão cause até problemas dentro do banco de capacitor e não vai desarmar o disjuntor, porque ele não é feito para isso. Mas, enfim, pode ser que desarme sim, então verifique as conexões. E quando eu falo conexão, não é só aperto. O aperto é importante, mas a área de contato é tão importante quanto, talvez mais importante. Porque se você tiver uma boa área de contato com um mau aperto, a conexão ela vai acontecer, você não vai ter problemas. Exagerando, uma área de contato gigantesca, eu quero falar, né? Se não tiver aperto nenhum, você vai precisar de uma área de contato gigantesca, mas vai funcionar. Agora, se você tiver um excelente aperto, mas uma área de contato insuficiente, você nunca vai conseguir uma boa conexão. Então, as duas coisas são importantes, você não precisa exagerar na área de contato, desde que tenha um bom aperto. Então, capricha nesses dois pontos. E falando de calor, tem o calor no próprio capacitor, né? Talvez o problema que você está encontrando no seu banco de capacitores é excesso de calor no seu banco de capacitores, no seu capacitor. Isso pode acontecer por má conexão, mas pode acontecer por outro ponto que as pessoas acabam não observando. O capacitor, às vezes, ele tem duas conexões e essas duas conexões elas servem para que em uma delas você conecte um resistor de descarga. E as pessoas olham aquilo e acabam usando para fazer derivação. Então, talvez você tenha a alimentação do banco de 2 ou mais capacitores em um único capacitor e deriva daquele ponto para outros capacitores, e isso faz com que a corrente dos outros capacitores passem pelo terminal do primeiro capacitor ali onde está acontecendo a derivação. Isso também vai gerar um excesso de calor. E pessoal, se você quiser montar banco de capacitor, repor peça num banco de capacitores onde você está fazendo manutenção, aqui no site da Brasiltec você vai encontrar capacitores, o TC para o controlador, tem todos os componentes aqui para bancos de capacitores, né, os contatores, o controlador em si, e tem a possibilidade, se for um novo banco de capacitores, tem a possibilidade de pegar a lista completa dos materiais. Às vezes a pessoa não tem muita informação em relação à instalação, então a Brasiltec disponibiliza aqui a possibilidade de montar a lista através do transformador. Porque o que acontece, se você tem quase todas as fábricas aí, as cargas elas são motores, né? O principal das cargas são motores, então você tem um fator de potência presumido. E a partir disso, é possível dimensionar um banco de capacitores para que ele forneça o reativo necessário para corrigir tudo que o transformador pode fornecer. Então, enquanto você não mudar de transformador, você pode ampliar cargas na sua indústria e ainda assim não vai precisar ampliar o banco. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que a sua instalação é 380 e o transformador que você tem lá é um de 150 kVAr. Então, 380 volts, 150 kVAr. Esse é o transformador.
desculpa, não é KVR, é KVA, né? Que é o transformador. Não é KVR seria a potência do banco, mas não é. É a potência do transformador. Então, enquanto você não usar um transformador de potência maior, enquanto você manter esse transformador, o banco de capacitores que a Brasiltec fornecer aqui a lista, ele vai ser capaz de atender a demanda reativa que você vai precisar. Então, se eu clicar aqui em buscar componentes, ele vai trazer a lista de materiais aqui, só que ele não traz a quantidade, porque a quantidade ela está atrelada ao seu cadastro daí, né? Quando você for comprar de fato, você faz um cadastro rapidinho ou faz login aqui com o cadastro que você já utiliza para comprar na Brasiltec, e aí ele vai te dizer também a quantidade aqui. Então não basta somar esses capacitores aqui, você vai ter que considerar que talvez algum deles, talvez esse de 20, por exemplo, aquele se repita mais vezes. Isso, quando você fizer login, vai aparecer a quantidade aqui para que você possa já jogar para o seu carrinho de compras. Então, esse banco aqui, de acordo com essa lista, ele vai ser capaz de atender tudo que o seu transformador vai demandar, não só para corrigir o tráfego, mas para corrigir as cargas que estão nesse transformador aqui. Então, enquanto não mudar o transformador, a princípio não vai precisar mudar o banco de capacitores. Então, capacitores aqui, veja só, começa com modelos de menor potência, 1, 2,5, 5, vai sempre dobrando a potência aproximadamente, né? Para que você tenha todas as combinações possíveis aqui de valor de capacitor e que consiga fazer um ajuste fino nessa correção. Capacitores já considerando o bloco de pré-carga, disjuntores aqui com dimensionamento correto, já com o dobro da corrente da célula, controlador automático, o quadro aqui para caber isso, canaletas, o TC, já que se sabe aí a potência do transformador, então se sabe também a corrente máxima que vai ser encontrada, disjuntor geral, bornes aí para fazer as conexões, bloco de distribuição para que você não precise ficar confeccionando barramentos, né? Termostato para ventilação, o ventilador, a veneziana. E aí, lógico, você vai precisar ainda de terminais, abraçadeiras de nylon, eventualmente, alguns detalhes aí que não estão aqui porque talvez você já tenha na sua oficina de montagem de painéis, né? Mas basicamente os componentes em geral você já vai ter nessa lista, então vai facilitar, vai acabar te ajudando aí em relação ao tempo, né? Isso é importante até mesmo para fazer um orçamento, porque os orçamentos nem sempre são fechados, então para os casos em que você não fecha é importante que se tenha o menor tempo perdido, né? Porque tempo é dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma maneira, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compra com a Brasiltec, porque assim você fortalece o meu trabalho.